Ah, peraí, Aline, tá por aí? Isso, obrigado, Aline. Vou deixar você como host, co-host também, porque vai que às vezes ele pede essa. Hum. Então, se puder Feito. deixar o Henrique também, porque depois a gente vai Já trocando. deixei. Tá, obrigado. Uhum. Estamos ao vivo no YouTube. Fábio, quando você quiser começar, o show é Ah, seu. maravilha, obrigado, Jefferson. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer aqui compor aí uma das palestras junto com o Henrique Martins, da MVisia. Obrigado aí pela organização do SciBis, pelo convite, né? E isso eu falando enquanto profissional de mercado, né? Eu, enquanto mestrando, né, do mestrado profissional em empreendedorismo, é um prazer, né, estar junto e estar ajudando naquilo que a gente consegue, né, nesse mundo pandêmico, trabalhando no home office, mas bastante ativo, por sinal, né? Eu, aliás, creio que esses 15 para tantos meses que a gente vai concluir a pandemia, que vai determinar o que a gente vai conquistar em relação à inovação de mercado, né, e tantos outros desafios que ainda vão surgir para a gente resolver do ponto de vista agora não mais sanitário, e sim do ponto de vista econômico. Então, a ideia aqui é abordar startups, né, os caminhos para essa ambidestria organizacional. Então, a gente vai dividir o tempo. Eu tratando basicamente de três macro temas, né, fazendo uma colagem com bastante conceito, sim, né, uma vez que eu sou acadêmico, mas também com bastante conhecimento prático, tácito, né, daquilo que eu tenho vivenciado nos últimos anos no meu trabalho, né, em relação a startups, inovação, tecnologia. E na segunda metade da palestra, né, o meu colega Henrique vai apresentar o contexto aí da empresa, a MVisia, na empresa dele e dos sócios, que complementa justamente esse conceito de ambidestria organizacional, né? E aí os últimos 15 minutos estamos aí à disposição para perguntas, enfim, para colocações, no sentido de trazer enriquecimento, né, do tema. Na verdade, a gente não tem pretensão de esgotar nenhum dos temas, e sim fazer essa colagem, né? Mais do que inovação aberta, é justamente os desafios culturais, né, que estão presentes, seja na questão do empreendedorismo inovador, seja na questão dos profissionais de mercado do corporativo, né? Então, passando brevemente, né, o meu histórico enquanto profissional, hoje eu sou gerente de inovação na Inventa Consultoria, né, uma empresa, uma consultoria especializada nos temas de estratégia e pioneira no tema inovação. Passei aí pelo Sebrae São Paulo, né, com o projeto Startup SP, né, um programa aí de aceleração de startups em todo o estado de São Paulo, também sendo ponto focal do Sebrae São Paulo no Nova Habitat, participando da concepção do Catalisa, né, do que hoje é o programa Catalisa, mas naquela ocasião tinha outro nome, e também fiz parte de um projeto que infelizmente foi suspenso por conta da pandemia, que é da internacionalização, né, ou composição aí de serviços, né, do Sebrae São Paulo para a sociedade, para o ecossistema. Estive lá em Israel junto com o conselho, junto com a diretoria técnica para formatar isso. E tem outros trabalhos aí pro bono, né, na Fábrica de Inovação de Limeira, que é uma OCIP, no PIP da FAPESP, né, o maravilhoso PIP Empreendedor, coordenado aí pelos professores Marcelo Nakagal, Marcelo Pedroso, do NPE, e também da Ana Patrícia, e entre outros aí.
empreendi em tecnologia industrial por 12 anos, porém, modelo de negócio tradicional, né? Não startup, muito desafiante, bastante crescimento pessoal. Hoje eu sou investidor na GV Angels, né? E também em fundos Private Equity, né? Para quem não conhece, é uma categoria de risco anterior à Bolsa e precedente do Venture Capital, né? Estou experimentando ainda essa situação bem recente. E estou aí também concluindo o mestrado, sou da turma 6 do saudoso MPE da FEA USP. Bom, aqui a ideia, então, é ecossistemas, né? Desmistificar, né? Eu até brinco nos workshops aí que eu tratava com startups, né? Que é um ambiente descontraído, que não existe palavra tão próxima da rebimboca da parafuseta, né, da oficina mecânica, como ecossistema, né? Ela existe outras palavras, mas qual é a definição? Onde está isso, né? Mais do que uma palavra cool, né, uma palavra buzzword, é preciso entender os quês, os comos, os porquês, para a gente ter maior lucidez, né, na hora de estabelecer relações, na hora de construir, né, relações, para, de fato, construir o valor agregado, né, que todos estão aí buscando. Então, é menos innovation wash, né, e mais prática na ocasião. Então, acabo separando em dois grandes ecossistemas, né, um ecossistema de inovação tanto quanto maior, guarda-chuva, empreendedorismo inovador com mais robustez a cada ano no Brasil, contemplando esse ecossistema de inovação, né? Então, breve histórico, tá? No sentido de não estamos enfrentando absolutamente nada novo. Essa é a minha opinião. A gente tem sido parte de um grande MVP, né? Ou de uma grande evolução da humanidade que começa há pelo menos uns 3 séculos atrás, no que era conhecido de complexo militar industrial. Ou seja, só 2 grandes atores muito fortes, o governo, né? Basicamente, defendendo a questão dos interesses comerciais através do Departamento de Defesa, né? E a gente precisa excluir a questão das balas e cartuchos, aí, a parte ruim, né? Dessa situação e entender o que foi, né? O que tem sido o Departamento de Defesa de governos e quanto foi importante essa catalisação, né? Para chegar onde a gente chegou aqui. Então, são basicamente 3 eras, né? Vou passar por exemplos práticos, até visuais, né? Porque a pandemia só às vezes no áudio é ruim. Começou aí, né, em 1700 e tralalá, né? Com essa defesa de interesses de governos, arsenais estaleiros, né? Indústria comercial em tempos de conflito era provocado, era um tanto quanto artificial, mas era o que existia naquela ocasião, né? Então, a partir daí você tem um primeiro conflito, né? Uma primeira guerra mundial, e a partir daí surge o avião sendo empregado nisso, né? Então, de novo, queria colocar isso para a audiência, né? Tirando a parte ruim de qualquer guerra, né? Que é horrendo o que acontece em relação à humanidade, e extraindo, né? Essas situações, especialmente tecnologias, né? De inovação, para contextualizar onde a gente está no presente momento, né? 2021. Então, essa unidade, né? De voadora, ela começou nessa primeira era, né? Nessa primeira guerra aí. Na primeira era ainda, né? Existiu o começo do que hoje é um manual, é um book, né? A primeira edição foi publicada em 58 de procedimentos cirúrgicos, de procedimento que hoje está em uso civil, né? Então começou nessa horrenda experiência em relação a guerras, mas a inovação trouxe, né? O processo trouxe a inovação e esse registro do que hoje qualquer ser humano aí em países diversos podemos usufruir de qualidade de vida, né? Ou de qualidade hospitalar, né? Também, curiosidade, né? Em 1916 surgiu aí o horário de verão, porque em escassez, né, de recursos, todas os recursos ali básicos orientados para a guerra. Então, uma inovação, né, uma percepção do ser humano para com o restante do mundo e a colocação desse artifício, né, para resolver o problema de guerra, né. Já na Segunda Era, né, que contempla o princípio
da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e segue, né, em adiante. O enigma, né? Ou seja, o que a gente hoje vive de cybersecurity, né, ou de evoluções em relação a essa segurança cibernética, começou ali, né, de maneira analógica, de maneira empírica, né, de um lado, né, combatendo o outro, no sentido de informações, criptografia, né, com a máquina que basicamente a Inglaterra liderou. Então, é só para contextualizar, pessoal, essa questão da era, onde a gente está, né? De novo, não é nada novo, né? É uma questão de evolução, uma montagem de Lego, na minha opinião, né? De tudo aquilo que a gente conseguiu produzir enquanto humanidade e sociedade. Passando pelos radares, né? É o que a gente tem hoje de segurança civil, né? Em aeroportos, enfim, coisa do tipo, a gente só conseguiu ter baseado nessas experiências anteriores aí de guerra, de War Production Board, né? A conquista espacial também participou disso, né? E eu queria colocar um elemento muito importante que foi a questão da universidade, né? Ou de universidades, no caso americanas, né? Foi a primeira experiência ali, né, na década de 60, onde, né, a MIT, especialmente, contribuiu com o governo americano para, né, vencer o que foi essa conquista espacial, que na verdade foi uma conquista da humanidade, independente de quem tenha sido o primeiro, né? E isso continua, né, com N países ainda explorando o espaço. A internet também surgiu, né, dessa situação militar, e hoje, olha só, nós só estamos aqui no SciBiz, né, eu e Henrique, com vocês, porque foi fomentado, foi desenvolvido e foi escalado essa situação civil, né? O GPS, da mesma maneira, né? Hoje um pouquinho menos, né? Porque questão de pandemia, mas sem GPS, o quanto localização fica comprometida ou mais lenta, né? Em relação à área, né? E a terceira era, né? Que começa ao final aí da Guerra Fria, né? O desinvestimento, portanto, governamental em sistemas de defesa, né, em unidades de defesa, e o foco na inovação civil, fluindo, né, capital, fluindo, enfim, todos os outros recursos para esses conglomerados, né, diversificados que a gente vê até hoje, né? Então, se hoje a SpaceX consegue entregar uma experiência, né, espacial, né, produtos espaciais diferentes, teve sim origem, né, na NASA e todo esse espectro complexo militar industrial, mas seguiu adiante e segue adiante, né, e não vai parar por aí, né? Então essa é a consolidação de ecossistemas para dizer uma coisa só: ninguém faz nada sozinho. Eu coloco os 5 representativos atores, né? Porque a começar por empreendedores, né? Como eu disse, eu já fui empreendedor do meu próprio negócio, continuo sendo empreendedor porque é comportamento, né? O Henrique vai ter a sequência aí da palestra, mas tá ligado com a universidade, a gente tá ligado com a Universidade de São Paulo, né? O surgimento ou possibilidade de surgimento de novos negócios, né? No caso da MVisia, uma empresa consolidada, né? Uma empresa genuinamente brasileira, né? Chamada VEG, que o Henrique pode apresentar. Enfim, fazendo essas conexões necessárias, né? Buscando essas oportunidades que não estão tão prontas assim, né? Diferentemente daquilo que a gente, pelo menos a minha geração, né, entendeu como oportunidade, vai lá, faz uma graduação para você buscar um lugar, né, no mercado de trabalho. Eu, no penúltimo ano da faculdade, eu já estava com o meu primeiro CNPJ aberto. Por necessidade, sim, e não por oportunidade, né, uma situação aí de economia, né, no comecinho do século, eu já entrego a idade, né, mas olha só, a importância dessa conectividade, né, desses 5 grandes atores, e o capital de risco coloco aqui como alguma coisa a ser, né, desenvolvida aí no Brasil, mas já presente, né, seja com o investimento anjo, seja com os fundos, né, de venture capital cada vez mais pujantes, né. Então essa é a parte importante aí, né, final da questão do ecossistemas, né. Existem pessoas
Existem mentores, existem professores, enfim, os papéis se misturam, né? E é importante, especialmente para o empreendedor, né, buscar essas alternativas presentes aí, aonde ele estiver, né? E profissionais, né, do mercado, já empresas consolidadas também, entender que inovação não é algo tão novo assim, né? Conceitualmente, desde o começo do século passado, enquanto o viés econômico, né, ficou distante dessa representatividade desses 5 atores aí, já começa a assumir risco, né, de ficar para trás também. Bom, finalizado esse primeiro conceito, né, esse plano de fundo aí para o final aí da nossa palestra, é importante tocar no assunto de maturidade de startups, especialmente para o público aí corporativo, né, para o público aí de empresas maduras, né, porque quando você fala de startup, né, dependendo o adentramento desse profissional, né, no ecossistema, enfim, a presença dele, dá a impressão que startup é só Uber, Airbnb, enfim, essa aí da Embraer, né, que a gente vai citar daqui a pouquinho aí, que fez, né, a parceria recente, elevou em 2 bilhões o valor de mercado da Embraer. Pô, legal, quando o negócio está pronto, né, ou quando o negócio está desenvolvido. Mas e o antes? Né? E aí a foto das 3 crianças é provocativa no sentido também, né? Eu trabalhei, como disse, né, alguns anos no Sebrae São Paulo, com startups early stage, ou antes dela existir, né? E aí eu faço uma provocação junto com a informação, né? Existe aí no mercado, né, uma maneira de se referir a startups em 4 maturidades, olhando o negócio, que não tem nada de errado em relação a isso, especialmente na ponta do investimento anjo, no caso, né? Mas e a pessoa? Ou e as pessoas por trás, né? E os empreendedores, né, os potenciais empreendedores do próprio negócio, como eu gosto de chamar, porque empreendedor a gente sempre no sentido de assumir risco, né, em menor ou maior grau, mas e os empreendedores do próprio negócio, onde eles estão? Eles são pessoas, né, eles têm as suas prioridades, eles têm as suas dificuldades, né? Então, a começar pela sensibilização de que empreendedorismo pode ser uma opção de carreira, não é algo que a minha geração foi meio que adestrada, né, meio que inconsciente, você só vai empreender quando tudo mais falhar, tá? Não, cara, a gente está num momento muito importante, né, do nosso país, né, da nossa concepção enquanto sociedade, de mudar essa realidade, porque existem oportunidades, existe capital intelectual muito bom, né? O que eu vi no Sebrae São Paulo, nesses anos que eu estive atuando por lá, é que existem não só graduandos, né, com essa oportunidade, mas profissional sênior com essa capacidade gigantesca de compor com 2, né, ou mais pessoas, e aí eu gosto de afirmar, né, essa exponencialidade, essa não linearidade em times, né, que um sócio mais um sócio não pode ser 2, né, ele tem que ser 3, e valida mesmo assim, né, e sai validando o mercado. Quando você junta com o terceiro sócio, 2, né, mais 1 não é 3, é 7, né, no sentido de capacidade intelectual. Então, isso acontece muito, né, e cada um com o seu time. Eu já vi startups começando um processo e aí, né, dissolvendo essa sociedade, né, que nem formalizado estava, voltando em mentoria 1 ano depois, com bastante garra. Então, é importante citar esse processo, né, especialmente para quem não é profissional da área, não está atuando tão profundamente, porque o envolvimento, né, e aí eu trago o conceito anterior de ecossistema, o envolvimento de todos, né, enquanto processo de mentoria especialmente, né, eu acredito muito no processo de mentoria pro bono, né, ou mais que isso, o give back, né, de entregar de volta, e nada contra outros modelos que monetizam e tal, é uma questão mais de percepção do todo, né. Ao você ter isso, um profissional de mercado, já que a gente está falando de ambidestria organizacional, né, se aproximar desse empreendedor, né, você não só pode ajudar, mas você obtém vantagens em relação a isso. Que tipo de vantagem? Esse aculturamento, né, essa maneira de aculturar uma empresa, seja individualmente, seja com um colega, e quando você menos vê, pelo menos um departamento inteiro ali da empresa já está completamente inundada, né, dessa vibe, dessa cultura,
que acaba sendo produtivo para os dois lados. Aqui eu trago, para complementar, e já para entrar no assunto da ambidestria ou do público corporativo, essas são as empresas que têm e mantêm, né, estruturas de P&D em Israel, né? E quando você está lá, né, presencialmente, como eu tive a oportunidade de estar, e não existe nada a ser copiado em Israel, é simplesmente uma visão, né, um modelo mental deles, culturalmente, que a gente pode sim aprender, envolver-se, né, estar presente dentro de uma universidade como em Ben Gurion de Negev, né? Você tem a universidade gigantesca, como é a USP, como, enfim, a Unicamp, a Unesp, ou qualquer outra universidade no Brasil, próxima dessas empresas, próximo, né, de empreendedores. E aí toda a catalisação começa a acontecer, né? Parece simples, até né, do ponto de vista logístico. A questão cultural é o maior desafio, né? Seja para um lado, seja para o outro. Então, não é à toa que Israel tem essa alcunha de Startup Nation, né? Porque desde o início do país ele foi provocado, né, para ter essa sobrevivência. E especialmente eu gostaria de trazer o famoso ecossistema, né, para já não mais usarmos ecossistemas como se fosse a rebimboca da parafuseta. Isso é um ecossistema, né, até tirado aí da tese de doutorado do meu colega Daniel, da USP, um framework, né, do ecossistema de software. Então a startup ela está no centro, porque ela é o ente, né, mais frágil, é o que mais necessita, mas ele realimenta todo o resto, né? Seja, né, uma questão educacional, né, de universidade, ou de mercado, que é o que nós estamos falando aqui na prática, né, dessa questão da ambidestria, né, e da luta né, por atuar no core junto com as inovações possíveis aí. Então, só para registro, né, perguntar o que é ecossistema. Existem vários atores, inclusive família, né, inclusive a questão familiar do empreendedor, que é um suporte gigantesco, né? Só quem teve um CNPJ, quem teve funcionário, sabe a pressão no Brasil, né, em relação a empreender, e isso não é um desestímulo, pelo contrário, né? Esse suporte é possível ter muito mais que isso, né? Então, entrando para a terceira parte da gestão da inovação, para passar a palavra aí para o meu colega Henrique, a ideia não é esgotar de novo e muito menos ser tão profundo em tão pouco tempo, tá? Mas é pegar frames da gestão da inovação, portanto, o público corporativo, né, as empresas maduras, e fazer a colagem, né, com todo o resto. A começar pela definição de ambidestria organizacional, né, como bom acadêmico, e aí retirado aí de um artigo, eu gostaria de recitar aqui para não cometer erros, né? Então, a ambidestria organizacional tem por base os estudos que analisam a empresa por meio de dualidades contraditórias, de maneira ampla, tais como eficiência e eficácia, inovação radical, inovação incremental, e os conceitos de exploration e exploitation, né? Então, Duncan, em 76, já disse isso. Além disso, o exploration refere-se à pesquisa, variação, experimentação e descoberta, né? Enquanto que o oposto, né, exploitation, envolve o refinamento, a eficiência, a seleção e a implementação, né? Então, portanto, a ambidestria é a capacidade organizacional de perseguir ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio, né, cultural e todo o resto de gestão. O exploration e exploitation, né? Marty disse isso. Para alcançar, portanto, o equilíbrio entre os esforços e resultados de aprendizagem, né? Então, esses autores me ajudam a definir, né, os próximos minutos aí da nossa palestra. Por quê? Se a gente está falando de algo perene, não adianta tirar o termo gestão, né? Como se falasse, pô, se uma empresa é possível sem gestão financeira? Até é. No dia seguinte, daqui uma semana, daqui um mês, como, né? E, inclusive, isso é um problema de micro e pequena empresa bastante forte que o Sebrae atua, né? Então, trazer a gestão da inovação enquanto estrutura, né, separadas aí por hard skills e soft skills, aí é uma fonte da Inventa, a empresa onde eu trabalho atualmente, ele traz uma robustez de médio e longo prazo grande
para oportunidades como a que nós estamos discutindo aqui, né? Que startups possam sim fazer parte da composição dessa empresa no futuro, né? E não como fornecedor, né? Como muitos, né, colegas acabam falando, você chamou uma startup para resolver um desafio aqui. Olha, nada contra, né? Quem propõe esse tipo de abordagem, mas um desafio, ele só tende a trazer um desafio maior, que é você trazer uma startup dentro de uma organização que não tem a mesma linguagem, e você vai fazer o que com isso? Então, é uma provocação também, né, para os colegas, para a gente gerar perguntas que possam levar a esse melhor startup engagement, né, é o termo conhecido para isso, mas sem falar de gestão, né, sem falar de estruturas que suportem, né, a organização, não há como falar em desenvolvimento dessa ambidestria que a gente está tratando aqui através de startups, no caso. Então, eu queria trazer aqui, para já encerrar a minha parte na palestra, uma abordagem dos horizontes de inovação, né, amplamente conhecido, inicialmente publicado em 1999, num livro em que McKinsey e tantas outras trouxeram abordagens próximas, né? Mas, diferentemente do tempo, né, a variável tempo, entendendo que o horizonte 3 está depois do horizonte 1. Será? Né? É uma provocação que eu faço, e essas porcentagens que estão em cada horizonte, elas representam, na prática, né, a quantidade de iniciativas em inovação. No horizonte 1, 70%, nada mais sensato, né? Já que a empresa trabalha no mercado X, né, e com produtos XYZ, atuar, né, no core business, inovando com 70% desses esforços inovativos, né, deixando para o horizonte 2 cerca de 20% e horizonte 3, 10%. Isso quem diz é o Nagy e o Tuff, né? Porém, quando você tem a conta paga pela inovação, você tem o inverso. Você tem só 10% de incremento, né, tô falando de receitas, estou falando de situações de negócio, né, no horizonte 1, no core, 20% se mantém no horizonte 2 e 70%, né, desse jump, né, dessa conquista dessa empresa que se preparou enquanto gestão, né, se preparou enquanto conectividade, né, entendendo maturidade de startups no caso, né, que a gente está falando, nada o mesmo conceito poderia ser válido para o P&D, né? Na situação lá do Nespresso, por exemplo, que tinha uma patente na década de 70 e sendo trabalhada. Então, é só uma questão de posicionamento, mas horizonte 3 é horizonte 3, né? Então, olha só como que é benéfico para uma empresa madura, né, independente do porte, independente do mercado, enfim, enxergar essas possibilidades, dessa ambidestria, né? Jogar simultaneamente esses dois jogos. Por quê? De novo, a inovação não é algo tão novo, né? Aliás, para mim, né, não está escrito em livro nenhum, ela começou com uma baixa recuperação da crise global, né, de 2008. Essa baixa crescimento ao longo dos anos e com muitos países força, né, uma revolução aí, né, uma nova abordagem de mundo, né? Mas enfim, isso é a minha opinião. Então, nessa mesma abordagem dos horizontes, eu queria trazer uma forma de enxergar que é, na verdade, a continuidade da palestra. Se a gente tem esses três quadrados, né, esses horizontes 1, 2 e 3, de maneira estática, logo é possível interpretar a variável tempo como, né, sendo um fator limitante, quando não é, né? E aí que encontra-se as oportunidades, né? Quando você muda, aliás, eu só atualizei o gráfico, mas quando você entende o eixo X enquanto capacidades, e aí capacidade de maneira ampla, bastante ligado ao capital intelectual, inclusive, né, interno da empresa, e o eixo Y enquanto mercado, né, você começa a, no mínimo, testar e errar, né, dentro da cultura corporativa, que é um tanto quanto desafiante também, mas você enxerga, por exemplo, a partir do P&D, né, o eixo X, poxa, nós temos uma
capacidades existentes não utilizadas. Não é fácil, tá? Não estou sugerindo que seja fácil, mas o raciocínio começa por aí. Por quê? Você pode acessar um mercado, né, ter um crescimento adjacente, que é o Horizonte 2 já, porém, de maneira, né, diferente, né? Vamos citar um exemplo, para ficar mais claro. O Uber, né? Muito se fala que o Uber não tem um modelo de negócio que se pague, mas é gigante, enfim, está listado em bolsa e tal. Olha o que aconteceu em pandemia, né? Ela já tinha essas capacidades existentes, né? Ainda não utilizadas, e criou, né? ou validou e escalou o Uber Eats, né? Com um crescimento, esse crescimento adjacente, com essas demandas que já eram existentes, porém os mercados ainda não eram interessados pelo Uber, né? Então é um exemplo tanto quanto prático. Vamos pegar um outro exemplo, aliás, um bom exemplo é o próprio caso da MVisa, que o Henrique vai contar, mas vamos pegar um exemplo mais distante, e aconteceu uma semana, 2 semanas atrás, Embraer, né? Já consolidado, né, no mercado de pequenas aeronaves, né? Buscando, né, sua startup, até onde me vem a memória, 3 anos atrás, separou, né, fisicamente e tal, justamente para buscar essa exploração de novos ares aí, literalmente, né? E agora, né, com essas capacidades novas desenvolvidas, junto com, né, uma outra organização, está buscando essas novas demandas, né? Ou está cortando esse mato alto, né, em mercados emergentes, já que logística, né, a questão da mobilidade é um tema latente. Então, são só exemplos de quanto uma empresa ela pode navegar, né, na horizontal em relação ao gráfico exposto, e também na vertical de maneira individual, de maneira, né, testando, errando, né, com pessoas ali. E para o lado da startup também, né, entendendo como que, a partir de tendências, né, como que isso pode desbocar lá na frente, entendendo um exit, né, ou uma parceria estratégica, independente do mercado que atua. Então, era essa a visão, né, que eu gostaria de trazer em relação a 3 macro temas bastante importantes em relação ao ecossistema, né, de inovação e empreendedorismo inovador, a questão da maturidade de startups e a intersecção, né, ou a junção de profissionais de mercado, a qual eu estimulo fortemente. Se aproximem de qualquer programa de aceleração, procurem o Sebrae da sua cidade, da sua região, procurem pessoas, né, procurem as comunidades de startups, porque é a partir dessas conexões que a gente consegue, de fato, desenvolver, né, o famigerado ecossistema, a maturidade de startups, e aí nesse conceito das empresas maduras, né, o quanto elas precisam inovar, o quanto elas podem inovar conjuntamente e não individualmente somente, né? Então, obrigado, né, por esse tempo de escuta, né? Eu vou passar a palavra para o meu colega Henrique. Opa, perfeito, Fábio. Obrigado aí pela passada de bola aí. Primeiro só, vocês estão me escutando? Fábio, você me escuta bem? Tá alto, tá baixo meu áudio? Como que tá, pessoal? Perfeitamente, Henrique, tá tranquilo aqui. Legal. Bom, obrigado aí, Fábio, pela oportunidade de falar aqui com todo mundo. Agora, o segundo desafio, né, padrão? Vamos tentar compartilhar a tela aqui. Só um segundinho, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Vocês começaram a ver minha tela? Não? Estamos sim, Henrique. Legal, legal. Então, deixa eu apresentar aqui. E vamos lá, pessoal. Vocês devem estar vendo minha tela inteira azul aqui com a capa MVisa, Trajetória e Caminhos. Só mais uma dúvida, vocês veem o cursor do meu mouse só para me guiar aqui? Vemos sim. Sim. Então, maravilha. Pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Acho que tem uma galera aí que está nos ouvindo. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei muito bem o perfil exato do pessoal que está nos assistindo, mas eu espero que
a história com a qual a gente vai contar seja proveitosa a todos, tá? Eu sei também que acho que tem um link no YouTube, e aí, não sei como que vai ser no final, acho que vai ter uma sessão de perguntas, talvez a gente possa coletar também do YouTube, deve ter talvez alguém assistindo pelo YouTube. Mas, bom, pessoal, eu sou o Henrique, da MVisia. MVisia é uma startup, eu já vou contar mais ou menos a história da startup aqui para vocês. E eu vim a convite do Fábio. A ideia não é que eu conte toda a história da MVisia, até porque eu tenho uma dificuldade, eu sou prolixo, não consigo contar muita coisa em pouco tempo, mas eu vou focar em alguns pontos específicos da trajetória da MVisia, desde quando a empresa mais ou menos começou, e pontuar alguns detalhes legais para complementar um pouco toda essa palestra aqui do Fábio. Eu não tenho a mesma didática, o mesmo conhecimento técnico e teórico do Fábio, então vocês me perdoem caso esteja um pouco aquém do esperado. Mas vamos lá. Essa história que eu vou contar para vocês, elas são três pequenas histórias, tá bom? A terceira parte é o que todo mundo gosta de perguntar agora para a MVisia, né? Pô, como que a MVisia é com a VEG? Então, a gente vai ter um pedacinho para falar sobre isso, porque todo mundo gosta de perguntar. Mas o item 1 e o item 2 eu acho que são essenciais e espero eu que seja proveitoso alguns detalhes sobre a história. Sem mais delongas, item 1, vamos contar um pouquinho o que é a MVisia, como que ela nasceu, em que ecossistema ela se formou. Bom, a MVisia, pessoal, ela é uma startup que nasceu na Universidade de São Paulo, 2015. Então, para dar o contexto, eu sou formado na Politécnica da USP, engenheiro mecânico. Tinha mais 2 colegas fazendo engenharia mecatrônica na Poli da USP também. E naquela época, pessoal, esses meus 2 colegas, eles eram um ano mais velho que eu, e eles estavam no ano de fazer o TCC, o famoso projeto ali de conclusão de curso, né? E o anseio deles era basicamente, olha, eu era colega deles, né? Basicamente eu ajudava em algumas matérias complicadas da Poli, né? E aí eles me chamaram, poxa, a gente é um cara inteligente do ponto de vista técnico, a gente quer desenvolver um projeto inovador, a gente não sabe muito bem o que é ainda, eles tinham umas ideias, né? Só que botar a mão na massa, beleza. E nessa época, quais eram os grandes princípios que fizeram a gente ter ideia da MVisia? Bom, a gente quer empreender, nós somos engenheiros, vamos ser engenheiros, né? Na época, para vocês terem noção, estava quase saindo a segunda metade do curso, estava no 4º ano ali da Poli, né? Para quem não sabe, a Poli você não faz em 5 anos, né? Você faz 6, 7, depende do cidadão. Então, eu estava no 4º ano, estava ali um pouco para frente do meio da Poli. E aí, bom, a gente quer empreender, nós somos engenheiros, o Brasil é muito forte no agronegócio, pô, legal, e o agronegócio é um setor muito carente, né, de tecnologia. Então, vamos trazer tecnologia para o agronegócio. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, tinha uma coisa muito na hype, muito na moda, que era a visão computacional. Então, a gente tentou juntar a visão computacional. Por que estava muito na moda? Só para dar o contexto. Em 2012, foi a primeira vez que uma rede neural, formato CNN ali, tinha alcançado uma acurácia, uma assertividade acima de 99% com um problema padrão que o pessoal tentava resolver. Então, a inteligência artificial para imagem, para análise de imagem, que é a visão computacional, ela tinha 3 anos que ela tinha chegado num patamar que estava todo mundo querendo testar. Então, a gente pegou essa ideia, queremos usar a visão computacional, agronegócio, vamos fazer em cima do TCC. Nós achamos na USP diversos fomentos, eu acho que nesse grupo aqui que está ouvindo eu deve ter alguém vincular, alguém no sentido de professor da universidade, alguma coisa assim. Se alguém quiser falar que sim, agradeço aí, espero que sim. E a gente falou, puxa, a gente está na Universidade de São Paulo, tinha programas de fomento, tinha núcleos de empreendedorismo, e a gente se apoiou muito, pessoal, muito, nesse ecossistema. Foi a partir desse ecossistema, por exemplo, que nós entramos num programa da AWC, que era um programa da TIM,
nós conseguimos prototipar, a partir do programa da TIM, um protótipo que, dando spoiler, não deu certo, mas a gente começou, né, tentamos, e a gente se apoiou muito nesse fomento e conseguimos ganhar um prêmio Santander de empreendedorismo, que na época nos trouxe da ordem de R$100 mil sem necessidade de equity, ou seja, sem a gente dar nenhuma porcentagem da nossa startup em troca. Foi o prêmio que a gente ganhou, a gente embolsou R$100 mil. A gente falou, puxa, e agora? O que a gente faz com esses R$100 mil? Vamos botar um negócio. Ao invés de a gente dividir por 3 e cada um no seu canto, a gente falou, não, vamos botar um negócio, vamos para frente e vamos conseguir. Claro que isso tem muito do fomento do ecossistema da universidade e nos fez, em 2016, né, fazer a Tecmuda. E da Tecmuda, na verdade, a gente acabou comprando um negócio que já existia, chamado Mvisia, que era um CNPJ um pouquinho mais antigo, da ordem de 2013, 2012, só que era um pessoal também da USP que estava desistindo. Como o agronegócio é um mercado um pouco tradicionalista, um CNPJ de uns 3 anos nos dava força para seguir em frente. A gente foi mais ousado, assumimos um outro nome, compramos ele, com dinheiro, pouquinho dinheiro que a gente tinha, assumimos uma dívida que era do montante do pouco que a gente tinha, até um pouco mais, e fomos para o mercado com uma ideia de fazer automação no agronegócio. Até 2018, 2016, 2018, houve um período em que a gente conseguiu sobreviver graças a fomentos, por exemplo, da FAPESP também, logo no comecinho. Isso é super importante nesse ecossistema. Sem esses fomentos, sem USP, sem FAPESP, nem sonho em que a Mvisia seria o que era hoje. A gente percebeu que a gente tinha um problema no nosso negócio, que vai ser o ponto 2 da nossa conversa, que eu já vou explicar. Nós precisamos pivotar o negócio, refizemos o brand da Mvisia. Nossa marca não era essa folhinha, tá, pessoal? Era uma rodelinha. A gente refez o brand ali, mais ou menos, e nós fizemos uma ação bem marqueteira. Nós nos juntamos numa oportunidade com outras empresas e fundamos a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, cuja Mvisia tem uma cadeira, a gente tem conselho, eu faço parte do conselho da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Não existia, algumas empresas queriam fazer, a gente achou a oportunidade, nos agarramos e colocamos nossa força lá. A partir de então, nós passamos por um processo de pivotagem. Pivotar, pessoal, desculpa se eu estou falando uma palavra feia, mas é o processo de trocar o modelo de negócios, tá bom? E aí, nós em 2019, nós lançamos o nosso novo modelo de negócios de Smart Cameras, num mercado que não era mais o agro, era a indústria, e nós tivemos o nosso PMF reestruturado. PMF é um termo que a gente pode falar que é o Product Market Fit, produto e mercado com fit, né? Melhorado. Bom, em 2020 nós fomos comprados pela empresa VEG, 51% da Mvisia virou VEG. Nós enfrentamos a crise e tudo mais, tal, continuamos crescendo, a gente dobrou durante a crise, era uma taxa de crescimento um pouquinho menor que a gente tinha antes, mas ainda assim continuamos crescendo. E agora nós estamos no desafio do CMF, Channel Market Fit, um termo que a gente gosta de usar aqui, e nosso foco agora é alavancar. Então agora, pessoal, vocês já sabem essa historinha, vocês já sabem o primeiro ponto dessa conversa aqui, que é sobre a Mvisia, o roadmap dela. Só reforçar aqui, pessoal, alguns agentes do ecossistema, fomentos da TIM, Santander, FAPESP, esses fomentos são fundamentais. E só lembrando também, né, a Mvisia ela nasceu em que contexto? No ecossistema de pessoas, de certa forma, empreendedoras, dentro do viés universitário, com fomentos, né, governamentais, por exemplo, a FAPESP, por exemplo, a própria USP, por si só, na infraestrutura dela, também um baita fomento, e com capital, né, por exemplo, no caso, nós não tivemos nenhum investidor até a vinda da VEG. Esse é outro detalhe muito interessante. A gente passou 5 anos, né, como vocês puderam ver, sem capitalizar via investidor. A gente só ganhou alguns prêmios no comecinho, pegamos esses prêmios e reinvestimos na empresa e fomos crescendo ela, até a venda da VEG. Então, quando a gente chegou no dia da venda da VEG, a gente tinha 100% das cotas da empresa, né? Nós, os sócios, tá? Bom, aqui só para reforçar alguns prêmios que a gente ganhou, vocês podem ver algumas coisas bem legais relativo à parceria com o governo, isso daí super ajudou. Então, o ecossistema
foi fundamental para nascer a empresa. Claro que depois de um tempo você tem que realmente se virar mais, um pouco mais. E alguns dos clientes aqui que ratificam o poder da MVisa. Então, pessoal, agora vamos entrar no item 2. Vamos passar aqui uns 10 minutinhos, o item 3 uns 5 minutinhos. Galera, se tiver um pouco rápido, Fábio, se tiver difícil de entender, você dá um toque para mim, que eu estou vendo minha tela, eu não estou vendo a telinha de vocês. Beleza? Vou deixar. Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse processo da MVisa crescer, nós tivemos que pivotar, como eu falei para vocês, mudar o modelo de negócio. E esse processo de mudar o modelo de negócio, né, busca pelo Product Market Fit, ele envolveu necessidade de inovar e necessidade de melhorar a operação sem tirar o carro dos trilhos, ou seja, trocar a turbina durante o voo, né? E aí, só para dar o contexto para vocês, o que a MVisa fazia logo no começo? A gente fazia projetos de máquinas, como vocês podem ver, um sistema complexo, grande, aqui tinha quase 10 metros, ó, de uma ponta para outra, tinha mudas de planta que passavam de um lado para o outro, passava por uma cabine, tinha um sistema de visão, ou seja, era um projeto de engenharia extremamente complexo, consequentemente muito customizado para cada cliente. Cada tipo de planta, cada muda, cada fruta necessitava de uma especialização nossa para entender o problema do cliente, então tinha muito nichado em pequenos mercados, tinha mercado que o potencial do mercado no Brasil inteiro era uns 20 milhões só, todo o tamanho de mercado completo. E isso era muito difícil de alcançar. E infraestrutura deficiente. Então, eu não podia vir só com software, porque o cliente não tinha nada. Ele tinha um galpão, mal tinha internet, e energia elétrica tinha que resolver ali na hora. Isso tudo, eu não preciso dizer para vocês que, bom, existiam vários problemas. O que isso nos fez? Levou à seguinte dor. Bom, a gente chegou um momento, próximo de 2017 ali, em que, indo para 2018, que a gente percebeu o seguinte, pessoal, esse modelo de negócio não vira, a gente não vai conseguir crescer e escalar isso daqui. A gente precisa mudar o modelo de negócio. Só que quando você chega no momento em que você percebe que você precisa mudar o seu modelo de negócio, se você se capitalizar, ou seja, se você pegar um investidor para trazer ele para o seu board, né, para poder vender ação para poder se capitalizar, você paga um preço muito alto. Por quê? Qual que é o investidor que vai investir numa empresa que está desistindo do seu business e indo para outro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que você saiba que você precisa sair, a grande dúvida é para onde você vai sair? Isso é uma dúvida muito complicada e muito perigosa, pessoal. É muito complicado. Você está no meio do fogo cruzado, todo dia tendo que pagar a conta, caixazinho ali apertadinho. Pô, quando você está no começo, pouca gente, você faz tudo, né? Contabilidade e tal. Então, virou um fogo cruzado ali. A gente sabia que tinha que mudar o modelo de negócio. Porém, quando a gente ia atrás de alguns fundos, nosso valuation estava muito baixo. A gente tinha que pagar um alto preço pelo capital para poder sobreviver. E aí, a nossa decisão foi pegar o modelo de negócios anterior, que não era escalável, desenhar um novo modelo de negócio escalável e fazer uma transição de um para outro. Só que a grande dúvida é como fazer essa transição sem capital. E a saída foi gerar inovação e eficiência operacional ao mesmo tempo. Olhar essas duas frentes ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. Como que a gente fez isso? A gente fez isso novamente em 3 steps. O número 3 é muito bom e o Henrique é viciado no 3. Enfim, a gente fez isso em 3 steps. Primeiro step, a gente tem um problema. Você precisa mudar o seu business. Para onde? Você não sabe ainda para onde. Então, o que a gente fez? Primeiro problema, a gente tinha um problema em produto. Excesso de customização. A grande dúvida é, onde está o valor de verdade? E focar somente nesse valor. Então, a gente tinha um business de máquinas agrícolas, a entrega de valor estava muito ligada à automação projetada, não à inteligência artificial de fato. Tinha toda uma automação, a gente fabricava esteira, fabricávamos um monte de coisa que não era o software inteligência artificial de fato. E aí a gente pensou, a gente tem que ter um business, um produto, que valorize esse valor. E para chegar nele, o que a gente fez? Testes e abertura de possibilidades. A gente abriu várias possibilidades, exploramos as novas soluções para chegar na conclusão. A gente o que realmente gera mais valor é a inteligência artificial e a visão computacional. É isso que a gente tem de diferencial, é isso que a gente pode ser 10 vezes melhor que o concorrente. A gente é novo, a gente está junto com o que a tecnologia está trazendo, então a gente tem que entregar isso.
Esse foi o primeiro step. Qual que é o segundo step? Bom, não adianta também entregar inteligência artificial e visão computacional para quem não tem uma infraestrutura mínima, para quem não tem nem energia elétrica ou internet direito. Eu vou trazer um software, um notebook, uma câmera e vai ficar parado, não vai gerar valor de fato. A gente tem que pensar, o mercado enxerga o valor gerado? E aí, bom, aonde está o mercado ideal? A gente foi começar a explorar novos mercados, até achar um mercado que via o valor de fato que gostaria de entregar, o valor de fato que a gente consegue ser 10 vezes melhor que a concorrência. Como que a gente faz isso? Teste com clientes diversos, foco no cliente menos trabalhoso. E aí, esse segundo ponto, vou consultar o Fábio de novo. Fábio, dá para ler aqui os slides ou está muito pequenininhas as letras? Não, dá sim. Perfeitamente entendível. Perfeito. E aí, quando a gente olha no viés do mercado agora, quando você começa a testar clientes, um erro crasso e comum de todo mundo. Bom, eu vou pegar os feedbacks negativos dos clientes, testo um negócio e vou me ater aos feedbacks negativos. Não. Se você faz um teste com 10 clientes e, sei lá, um ama o seu produto, 2 gostam, os outros 4 ali acham ruim, não sei o que lá, você tem que focar em quem ama o seu produto. Porque se o cara ama o seu produto, ele é menos trabalhoso, e ele é 10% do sua amostral, excelente. Se eu tiver um mercado grande, 10% de qualquer mercado, é muito bom. Eu pego o cara que amo e eu foco nele, o cara que não vive sem. É esse cara que eu preciso entregar o valor. E os feedbacks negativos? Bom, anota, claro, computa, mas vamos pegar o cara que ama e vamos fazer dele o meu cliente ideal. Até porque isso é bom para mim, bom para ele, entre aspas, bom para todo mundo. E aí a gente começou a entender que a indústria tinha toda a infraestrutura já pronta. Tem energia, tem internet, tem esteira passando produto. O que eles precisam é o olhar inteligente. Tem um produto sendo feito ali passando na esteira. Puxa, então a gente pode agregar. E qual que é o terceiro step, pessoal? Como eu tinha falado a vocês, não tínhamos capital para fazer uma pivotagem 100% de uma hora para outra. E também nós não tínhamos muita certeza se a aposta que a gente ia fazer é muito certeira. Então, olha produto, olha mercado, executa. Como executar isso? Aqui é um desenho, né? As pessoas da nossa empresa. Parte das pessoas estavam totalmente ligadas à eficiência operacional. Continuar entregando as máquinas agrícolas e fazendo as melhorias contínuas. E parte da equipe estava ligado à inovação. Então, a gente pegou um pouco de gente que a gente tinha na empresa e fizemos uma conversa aberta. Pessoal, a gente tem um problema, todo mundo sabe desse problema. Agora, a gente tem que ser francos e abertos com todo mundo. Visão e direcionamento abertos. Acabamos dividindo, entre aspas, a empresa. Criamos, entre aspas, uma ambidestria estrutural na empresa. Parte da empresa focada na eficiência operacional, parte da empresa focada na inovação. Claro, para isso dar certo, a gente teve que fazer um equilíbrio de forças. A princípio, o pessoal que estava ligado à inovação, para eles não se perderem muito no mundo, o chefe deles era alguém ligado à eficiência operacional. E parte da equipe da eficiência operacional tinha que ter um tech lead do time de inovação. Isso fez com que os dois times conseguissem manter a subsistência da empresa, né? E, ao mesmo tempo, criar pequenos esforços. É como se fosse o Pareto, né? Qual que é o pequeno esforço que eu faço no pouco que eu tenho aqui da estrutura da minha máquina agrícola, que vai gerar valor já na minha operação para eu sobreviver e vai me fazer caminhar para frente. Isso fez com que a gente desse pequenos steps, tateando realmente as hipóteses que a gente tinha levantado, foi validando as hipóteses sem realmente quebrar todo o paradigma da empresa. Isso também, né, obviamente, valorou bastante a nossa empresa, a gente não teve que vender nenhuma ação da nossa empresa e ajudou muita gente a chegar, claro, no step atual. E aí, pessoal, quando a gente olha isso, na Invise, a gente usa uns jargão aqui, acho que eles não são muito bons, mas é o jargão nosso. A gente fala muito de alavancagem de produto e alavancagem de mercado. Então, tudo isso que eu citei nos últimos 3 slides, eles são resumidos no seguinte: eu tenho um business, né, um negócio, máquina agrícola, mercado agrícola, automação simples para o mercado agrícola. Quando eu começo a pensar em alavancagem de mercado e alavancagem de produto, eu cheguei num dos nossos primeiros produtos fora desse nicho, que foi uma câmera inteligente. Uma câmera, uma quadradinho,
com o processador dentro e o software lá dentro. Nós vendíamos para a indústria já tem toda a estrutura, só coloco minha câmera ali, o software está lá rodando, gera os dados para a indústria consegue consumir dados, a agricultura já é um pouco mais difícil, tem vários ciclos que tem que passar, claro. O mercado agrícola é um mercado excelente, potencial enorme, mas para o nosso caso, a gente tinha muita dificuldade de já passar todos esses steps, o cliente tinha que fazer uma jornada muito longa com a gente, né? E aí, só lembrando, step 1, step 2, step 3. Então, pessoal, essa daqui é o que a gente chama muito na Envisia, alavancagem de produto, alavancagem de mercado. A gente fez isso, pivotamos, e a partir desse processo que a gente aprendeu de pivotar, a gente fez disso um pouco do nosso negócio. Então, hoje, na Envisia, eu tenho um software chamado Envisia Edge, que roda dentro da câmera. Esse software, a gente começou a olhar dentro do mundo das linhas industriais e das câmeras industriais, pensando, pô, já que eu vendo essa câmera para eles, eu vou fazer uma alavancagem de produto, vou começar a vender uma câmera mais barata, vou começar a vender um processador aqui. Então, é sempre nisso, alavancagem de produto, alavancagem de mercado. E disso a gente fez a Envisia. Então, se eu vendo, um exemplo simples, né? Se eu vendo caneta para papelaria é meu mercado, caneta é meu produto. Eu posso começar a vender caneta e caderno. Eu começo a vender mais dentro do mesmo mercado de papelarias. Mas já que eu vendo caneta e caderno para papelaria, agora que eu tenho caderno, eu posso vender caderno, sei lá, para uma banca de jornal, para um outro mercado que consome caderno, posso vender caderno direto para escolas, fazer uma revenda direto, vou abrir meu mercado. E hoje em dia, praticamente, a gente fez desse trabalho, né, de abrir sempre essa ambidestria de olhar, um pouco do nosso processo de criação de produtos e mercados. Então, hoje a gente tem uma solução baseada em câmeras, rodando localmente em hardware. A partir disso, a gente pensou, pô, já que eu tenho um software aqui, a gente tem um software hoje que roda na nuvem, e a gente consegue prestar serviço SaaS para hardwares de terceiros, de outros clientes. E aí foi um pouquinho da dinâmica da Envisia. Bom, pessoal, para fechar, eu sei que está prometido 6h45 para a gente fechar aqui, vamos estourar uns minutinhos, tá bom? Tudo certo até agora, Fábio? Dá para enxergar a tela, ouvir claramente os pontos que eu falei? Tranquilo, fantástica trajetória, mas deixemos para a audiência, né? Perfeito. Bom, eu vou tentar consumir só 3 minutos aqui. Eu estou cortando muita coisa, pessoal. Cada um desses 3 temas dá para a gente falar 1 hora. Então, eu peço perdão que esteja um pouquinho atropelado as informações e os pequenos ensinamentos que eu estou sempre aprendendo aí. Mas vamos lá, né? E agora em Envisia com a WEG? Bom, a WEG é uma grande empresa brasileira do setor industrial. A WEG ela preza muito pelo desenvolvimento interno das tecnologias. Isso é um dos fatores pelo qual a Envisia, né, é a única empresa praticamente que fabrica smart cameras e software de visão computacional totalmente nacional. A gente tem manufatura no Brasil, a gente tem desenvolvimento de software no Brasil, é tudo da Envisia. E a WEG Digital é uma estratégia da WEG como indústria. Para quem não conhece, a WEG é uma indústria de motores elétricos tradicionalmente. Claro, tem outros dispositivos, mas o carro-chefe da WEG é motor elétrico. Digamos assim, um equipamento industrial bem tradicional, bem padrão, né, da indústria pesada. E a WEG, ela tem como concorrentes, por exemplo, Rockwell, ABB, Siemens, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar da Siemens. E essas empresas, elas estão sofrendo, o mundo está sofrendo essa transformação digital. A WEG, não menos do que os outros, também sofre essa necessidade, o próprio mercado da Bolsa de Valores, né, valoriza isso, e a WEG abriu uma divisão, assim, não diria uma divisão, mas diria uma divisão, assim, peço perdão a palavra, né, voltado para soluções digitais, em que ela tem hoje, né, 4 empresas que foram compradas, o controle nos últimos 2 anos e meio, se não for a memória, e também uma solução WEG-Logic, uma solução feita pela própria WEG, que está nesse guarda-chuva, e cada vez mais vai somando essas soluções, né? E a WEG Digital tem um diretor da WEG que gerencia, digamos assim, esse grupo de empresas, né, digitais da WEG. A Envisia é uma delas, né? E a Envisia, junto com a WEG, às vezes o pessoal pergunta o que mudou, né? Bom, além da Envisia agora trabalhar capitalizada, como vocês
devem ter entendido, a Mvisa, a gente sempre trabalhou muito enxuto, muito no sentido de que, cara, a gente só vai pegar, a gente tinha uma frase seguinte, a gente só vai pegar R$ 1, só vai pegar um dinheiro de fora, quando a gente tiver certeza que eu sei gastar R$ 2. A gente tinha essa filosofia, só vou pegar R$ 1 quando eu souber muito bem como gastar dois. Porque, senão, é ineficiência, né? A gente, meio engenheiro, tem uma certa paixão pela eficiência e isso faz com que a gente goste dessa frase. Mas, enfim, hoje a Mvisa é uma empresa mais capitalizada, a nossa missão mudou, não só desenvolver tecnologia, mas agora, mais do que nunca, crescer, né? Ainda mais que a gente cresceu. Junto com a VEG, algumas coisas que mudam, né? A marca VEG ajuda muito, a Mvisa, os canais da VEG, né? Os canais de atuação da VEG, que é o que eu falei para vocês do Channel Market Fit. Hoje, o trabalho da Mvisa está muito vinculado. A gente tem um processo mais ou menos de ambidestria, que nem eu falei para vocês, de produto e mercado, que a gente usa muito na Mvisa hoje em dia. A gente tem uma outra dualidade para canais, que é mais ou menos dentro do universo de comercial, mas que, se eu fosse explicar, acho que ia demorar mais no mínimo uns 15 minutos, então acho que fica para uma outra conversa, se houver. A gente tem um processo também XY de análise de canais, e com a VEG a gente consegue trabalhar isso muito bem. Trabalho de expansão geográfica, né, não só no Brasil, mas também fora. Portfólio de aplicações, claro, usando aquela metodologia que eu expliquei para vocês que a Mvisa trabalha. E parceiros e chaves especiais, que a gente chama que são... Existem alguns players, também clientes VEG, que são muito especiais, em que a gente consegue entrar como se fosse um OEM, né, fazer um trabalho... A gente faz um desenvolvimento customizado, mas digamos assim, construir toda a geladeira... sei lá, a Electrolux quer lançar uma geladeira que tenha uma câmerazinha com inteligência. Vale a pena fazer um desenvolvimento específico para a Electrolux, porque vai sair toda geladeira de fábrica vai sair com uma câmera Mvisa. Então, esses daqui são os parceiros de chaves especiais. E mais ou menos assim é como a Mvisa tem trabalhado sua expansão. Pessoal, é isso. Eu acho que eu tentei cumprir aqui a agenda dentro do horário. Foi um pouquinho corrido, mas espero que tenha sido proveitoso a todos aí um pouco do que eu pude trazer. Obrigado aí. Bacana, Henrique. Parabéns novamente pela trajetória. E estamos à disposição aí para a audiência, perguntas. Professora Lilian, está por aí? Acho que ela está mutada. Ui, desculpa, Fábio. Fábio, não temos perguntas na live do YouTube. Aí repassa as perguntas para o pessoal daqui, da sala. Muito bom. Eu sei de uma pergunta que a professora Lilian poderia fazer, baseada em Venture Capital. Já fala e responda. Você não perguntaria para o Henrique, não coçou a mão de arriscar um pouquinho? Aí ele já explicou um pouco da cultura, né? Que surgiu a Mvisa, né? Do não pegar um se não souber gastar dois. Mas baseado, né, no conhecimento seu da magnífica aula, né? E é magnífica mesmo, muito boa, profunda, né? A disponibilidade de capital está aí, né? Não faltou conexões na ocasião, o ecossistema era diferente em 2012, 2015, na USP, né? Olha quanta coisa mudou, né? O que poderia ter sido diferente para a Venture Capital, né? Sem dúvida. Nós ainda estamos tá melhor, né, do que já foi, mas ainda temos muito a construir, né? E como apoio para startups, né? Como a do Henrique, da dos sócios dele, que vamos falar, né? Garrudos, né? Com bastante garra, conseguiu construir um fluxo de caixa e crescendo aos poucos ainda. Perfeito. Ô, Fábio, se me permite só comentar um detalhe, né? Claro, né? Sendo franco com vocês, hoje, o Henrique de hoje, ele tem muito mais segurança, talvez, né? Se eu pudesse voltar no passado com consciência, ter acelerado algumas coisas, claro, com capital. Mas também existe um processo de maturidade da própria equipe e fazia também um pouco parte da nossa cultura, né? Se vocês pararem para pensar,
era um grupo muito homogêneo. Por exemplo, eu e meus 2 sócios, quando a gente começou, éramos 3 engenheiros. 3 homens engenheiros da Poli. E uma coisa que ajudou o nosso time a conseguir enfrentar os desafios foi uma casca, né, no sentido, olha, a gente sabe que nós não somos os sócios ideais para tocar uma empresa. Porque a gente é muito homogêneo, a gente é muito novo, e a gente tem que ter humildade de entender que a gente não pode subestimar os desafios, por menor que seja. Talvez essa casca, obviamente, impediu a gente de dar uma acelerada um pouco maior em alguns pontos, com certeza, mas, assim, não dá para contar toda a história, mas com toda certeza ela ajudou muito a gente a se livrar de algumas enrascadas e fez com que nós, no primeiro negócio, dentro da universidade, eu comecei, estava estudando ainda, estava lá sofrendo para não reprovar em termo, né, e vendendo máquina. Então, isso também, acho que por outro lado, fez com que a gente conseguisse criar uma cultura de um pouco sustentável, muito baseada na eficiência, né, mas um pouco sustentável. Então, é difícil ponderar, né? Tem o lado ruim, o lado bom. No peso da balança, particularmente, claro, tem sorte, mas eu diria que eu tenho certo... Eu gosto do resultado final, né? Com que a gente chegou até aqui, o que chegamos até aqui, acho que foi bom, foi positivo de modo geral. Legal. Eu tenho uma pergunta, Henrique, se você me permite. No tempo que eu fiquei no Sebrae, quase alcançamos aí o patamar de 1.000 startups graduadas. E aí entenda-se startups graduadas, aquela early stage que não necessariamente segue, mas enquanto formação de cultura empreendedora, enfim, cultura de inovação, ela acaba se realimentando, isso nos 33 escritórios regionais, né? A grande predominância das startups, eu não tenho uma estatística tão precisa, mas era mais que 90% do oposto do que você, né, da sua trajetória, ou seja, são pessoas muito bem empenhadas, porém não técnicas. E a gente não está falando de digital ou base tecnológica. Como é que foi, nesse contexto, né, desse time homogêneo, sair para vender? Né? Porque é complicado você falar, vou vender, né? Não sai vendendo assim, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Bacana, Fábio. Acho que tem alguns pilares, né? Claro, de modo geral, muita tentativa, muito erro, né? Obviamente, e aí um processo de aprendizagem um pouco cíclico. Mas, de modo geral, logo no começo, nós 3... começamos sozinhos, nós 3, praticamente, startup, né? A gente já começou a entender um ponto crucial. A gente se olhou um pouco e falou assim, olha, a gente vai ter que se especializar. Entre nós 3, não dá para os 3 fazer tudo. Não dá para os 3 tocar a contabilidade, as vendas e a tecnologia. A gente vai ter que se especializar, né? Num primeiro momento, eu até fiquei numa parte bem tecnológica, depois fui mudando de área. É normal também fundadores ou sócios bem do início, né? Ou acabarem mudando de área, né? Um exemplo clássico, por exemplo, no Madeira, hoje o diretor de operações deles foi diretor de marketing, foi diretor de vendas, enfim, é normal, né, a gente do começo mudar, mas a gente teve de certo modo, uma lucidez de, olha, a gente vai ter que se especializar. A especialização ajudou muito a gente, não fui eu, foi o Fernando Veloso, a ser dedicado em vendas, por exemplo, um de nós 3. É a base fundamental. É vendas, operações e administrativo. É base fundamental, né? Sorte que a gente era 3 e, em geral, três áreas bem cabidas. A especialização foi um dos pontos chaves, tá, Fábio? Claro, tentativa, erro e tudo mais. E acho que um dos outros pontos chaves logo no começo foi a gente buscar ajuda. A gente sempre buscou muita ajuda, principalmente da comunidade. A Universidade de São Paulo, por exemplo, que a gente estava inserido logo lá em 2015, 2016, assim como outros infinitas universidades e núcleos, tem sempre gente muito capacitada ao seu lado, e a gente foi muito na especialização, busca por ajuda, e não teve muito além desse feijão com arroz das primeiras vendas. A gente conseguiu fazer uma venda razoável para a gente na época, logo em 2016, lembro que foi uma maquinazinha ali que era uns próximos de 80 mil reais. Isso deu um baita gás para a gente logo no começo, que a gente já começou com uma dívida também. E aí, junto a isso,
Tentamos sempre focar em parcerias, porque a gente entendia nossas fragilidades, isso é importante para qualquer empreendedor, entender suas fragilidades, né? Apesar de que as parcerias em geral não deram certo, mas elas nos ajudaram muito a entender, aprender sobre isso. E, claro, o estudo também. Estudo, todas as áreas, vendas, operações administrativas, tudo isso daí tem livros, tem estudo, né? Você tem professores super bem qualificados. Enquanto você é estudante, a vantagem de estudante, pessoal, uma das grandes vantagens é a seguinte: eu, então, que estava no 4º ano ali, aí você tem o 5º, tem o 6º ano, né? Mas, o professor universitário, em geral, quando você sai da universidade, ele é uma peça muito cara, muito difícil de ser acessada. E a gente tem que valorizar isso. Quando a gente é estudante, a gente esquece isso, né? Mas a gente tem um acesso gratuito a certos recursos, ferramentas, fundamental. E com certeza a gente, talvez de um certo modo, aquela paixão pela eficiência, a gente vamos exaurir o máximo que a gente tem de recursos aqui, o que tem de parceiro, e vamos para frente. Acho que, de modo geral, manuseia como que a gente conseguiu sair um pouco desse grande desafio, que com certeza era um desafio que a gente não tinha expertise. Legal. Aproveitando os minutinhos finais que a gente ainda tem, qual foi o papel, com detalhes do que você conseguir contar, do núcleo de empreendedorismo da USP, os mentores e essa relação que você teve ali? Legal, Fábio. Olha, networking, com certeza, mentores, né, porque a gente tinha, na época, hoje acho que mudou um pouquinho o NEO, mas o núcleo de empreendedorismo da USP, na época, era um ambiente muito mais bagunçado, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha duas coisas que pesaram muito para a gente. Tinha outras startups, outros grupos de pessoas querendo lançar startup junto com a gente. E isso fez com que a gente, quer ou quer não, pessoal, quando tem um monte de gente querendo atravessar o rio, você às vezes se apoia, segurando o barquinho do outro, o cara vai afundar, você solta, né, também, porque aí não dá, né, você não pode afundar junto e tal. Então, isso ajuda. Então, o Núcleo de Empreendedorismo da USP foi uma grande escola, ao mesmo tempo que foi uma grande mentoria e network. A gente conseguia acesso a professores, acesso a empreendedores, por exemplo. A gente tinha contato com o fundador da 99, graças ao Núcleo de Empreendedorismo da USP, que era um tipo de recurso que não vai ter acesso de outro jeito. E o Prêmio Santander, por si só, foi um prêmio que a gente conseguiu porque a gente foi muito, muito chato com o pessoal do NEO ali, todo dia enchendo o saco, pedindo feedback e fazendo. A gente queria ganhar e a gente exauriu todos os nossos parceiros que a gente tinha ali no momento. Legal, bacana, Henrique. Bom, da parte daqui acho que está finalizado, né, o tempo nosso também. Queria agradecer a professora Lilian, né, o apoio do Jefferson, pela oportunidade de extravasar um pouquinho de conhecimento, né, Lilian, naquilo que o mestrado está proporcionando para mim, né, com esse conhecimento riquíssimo aí do Henrique enquanto trajetória, né, uma startup que explodiu, né, uma startup que fez parte aí do M&A, de uma grande empresa e está no mercado para escalar agora. Excelente exemplo. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Fábio. Não só o conhecimento do mestrado, mas também todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória no Sebrae. Obrigada pela participação, Henrique. Parabéns. Sucesso para você. Tá, obrigado. Obrigado, professor.